Boa noite. Boa noite a todos, né? Para mais uma live, estamos juntos aqui para mais um momento aí de troca, de aprendizado. E hoje recebendo mais uma vez a Marisa, né? A Marisa já tá aí, ó. Já colocou. Vamos lá. Já apareceu aqui pra, né, Marisa? Vamos embora porque o tempo ruge. E Oi, boa, Rê. boa noite. Tudo bom? Deixa eu me arrumar aqui, arrumar a câmera Tudo, aqui. Que eu tava tudo vendo ela bem. inteira, agora eu tô vendo pela metade. Pronto. Então, eu tava já falando aqui, dando boa noite e tal. Vamos, já que você apareceu aí, vamos logo começar, porque o tempo ruge, né? Eu tava numa live agora há pouco com a doutora Vani Cleide. Minha E querida amiga, a doutora que Vani Cleide é uma divide a sala fofa. de aula comigo há 15 anos, dando curso de pompoarismo. Ela é incrível, ela é É incrível. Ela traz maravilhosa, os assuntos assim, ela traz com uma leveza, né? né? O jeito Vani Cleide de ser incrível. Então, aí eu tava aqui, né? Disse, não, eu ia fazer uma apresentaçãozinha, só que, como eu tava falando, o tempo ruge, voa, e se a gente não aproveitar, né? A gente perde tempo. Então, já vamos começar aqui. Eu já vou fazer, Marisa, sua apresentação e falar Uhum. um pouquinho da temática, dar uma introduçãozinha para a gente começar a falar, né, sobre a infidelidade. Né? O tema de hoje é um tema polêmico, um tema Pesado. difícil, justamente difícil de falar, porque É. é um tanto controverso, né? Tem pessoas que muitas vezes acabam enxergando a traição de um jeito, existe a questão também do próprio machismo, né, na nossa sociedade. E a gente precisa, né, tratar dessa temática. Inclusive, assim, é um conteúdo que foi sugerido por pacientes, né? E Olha, quando maravilha. eu vi essa temática dentro do processo terapêutico, eu disse, não, eu vou levar para o Instagram. Se deu 88%, eu fiz uma enquete, 88% Enquete. queria trabalhar traição ou infidelidade. Eu disse, então vamos embora, né? Vamos embora ver no que vai dar. E pensei em você, né? Claro. Vou chamar a Hum, Marisa vamos para a lá. gente conversar um pouquinho. Então vamos lá. Marisa, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui nesse Obrigada. momento conosco, viu? Você que é coach sexual e de relacionamento, é educadora sexual e palestrante, administradora e proprietária da Afrodite Sex Story, né? Então, a gente vai estar falando um pouquinho agora sobre infidelidade, tá? Você quer fazer alguma apresentação ou a gente já começa? Eu acho melhor a gente já começar, porque o assunto é extenso. Para você ter noção como o assunto é extenso, eu Ah, acho que eu escrevi umas 6 páginas para eu não esquecer algumas coisas que eu tenho que falar. sério? Porque é muita Nossa! coisa. Porque, assim, nesses 20 anos que eu estou no mercado erótico, 18 anos com loja, e me preparando para estar. Agora eu sou sexóloga em formação também, tá? Vou prestar o título aí de sexóloga também. Então, Aham, essa pandemia deu coisa uma virada boa. na vida de todo mundo, na minha também não foi diferente, né? A gente Com volta a estudar certeza. e fazer um monte de coisa que estava engavetado para fazer. Então, porque tem a parte do coach sexual, tem a parte das minhas clientes e coaches que me procuram. Eu sempre falo que a pessoa tem duas opções para me procurar na vida: ou é pelo amor ou pela dor. E pela dor, infelizmente, 98% vem por causa de traição. Então, Nossa. assim, a traição, ela é uma coisa que fere na alma da mulher, né? Então, assim, eu fui hoje para fazer essa live contigo, eu fui procurar o sinônimo de traição, porque traição todo mundo sabe o que que é. Mas qual que é o Hum, sinônimo de traição, né? É deslealdade, é falsidade, é fingimento, é hipocrisia, é desonestidade, aquela sensação de rasteira. Quais são os sentimentos que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de raiva, a gente vai falar de ódio,
a gente vai falar de choro, De a dor. gente vai falar de tristeza, a gente vai falar de uma dor que ela pega no peito, que a pessoa dorme querendo acordar no dia seguinte e fala assim, eu não tô vivendo isso, e ela acorda pior, É né? verdade. Então, assim, a gente fala de decepção, a gente fala de angústia, a gente fala de sonhos quebrados, né? Então, assim, eu sempre digo que a pessoa que trai, ela trai a confiança trai a confiança de alguém, ela trai os sonhos daquela pessoa, daquele companheiro, daquela companheira que tá com ela, né? A gente aqui tá falando de diversos tipos de relacionamentos, tá, gente? Né? Claro. Porque traição acontece em todos os relacionamentos. Então, assim, Isso. trai as promessas feitas, né? Então, assim, você trair promessas, você trair sonhos, você trair a confiança de alguém, é um elo que se quebra muito intenso, É né? verdade. Então, assim, existem perfis também de traidores, né? Tem aquele cara que trai porque viu o pai trair, o avô trair, não sei quem trair, e para ele é costume trair, né? Então aí também a gente tem que pegar aquele exemplo que a gente tem que passar para os nossos filhos. Tem o cara que trai, que acha que é a coisa mais natural do mundo, que o comprometimento emocional dele não tem nada a ver com sexo, É verdade. né? Então, assim, vamos entrar aí que a gente tem muita coisa para falar. Você começou já, deu uma introdução aí muito interessante, né? Porque quando a gente fala, você foi mesmo num ponto importante quando você trouxe o conceito, né? O significado, os sinônimos, né? E Uhum. quando a gente entra nessa questão da traição, a gente toca num ponto muito importante que é o valores humanos, Valores. valores humanos, né, que são fundamentados desde a tenra infância, quando a gente é pequenininho, criancinha, né, que a gente começa a projetar honestidade, lealdade, né, confiança, tudo isso são Fidelidade, valores, também fidelidade, amor. amor, respeito, né? Uhum. Tudo isso são valores humanos que devem ser ensinados desde quando nós somos bem pequenininhos. E quando esses valores eles não são bem fundamentados, eles não são ensinados, a gente vai crescendo, né? Jogando de acordo com as nossas necessidades, de acordo com os nossos desejos, desrespeitando, sendo desleal, desonesto, isso em todos os contextos da vida. Seja profissional, né? Seja no relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão, com o namorado, com o marido. Mas quando a gente fala, Marisa, daqui a pouco eu deixo você falar e você fica à vontade, tá? Quando a gente fala, Marisa, de relacionamento, né? Namorado, noivo ou noiva, ou esposo, eu sempre falo com os meus pacientes que pai, mãe, família, a gente, por obrigação, a gente já nasce com a obrigação de amar. Mas amigos e o relacionamento que a gente tem afetivo, amoroso, seja com namorado, noivo, marido, ou esposa e namorado, enfim, nós escolhemos. Então ninguém é forçado a estar ao seu lado, né? Você não é forçado a estar do lado de alguém. Você não coloca uma arma na cabeça e diz assim: você é obrigado a ficar comigo. Então, se a gente se relaciona dessa maneira, a base de todo e qualquer relacionamento, eu sempre falo, é a confiança, a admiração e o respeito. Então, se perde a confiança, se perde a admiração, se perde o respeito, primeiramente por nós mesmos, tá? Porque não é que você está traindo a outra pessoa. Principalmente se você tiver uma religião, uma questão espiritual muito fundamentada, né? Você tá traindo os teus valores, você está traindo você mesmo, está sendo desonesto. Antes de você ser desonesto e desleal ou desrespeitar o outro, você está fazendo isso com você. Então, a traição tem disso, né? Essa questão dos valores. E aí você também tocou no outro ponto, que aí eu vou finalizar a minha fala e deixo você seguir, tá? O outro ponto que você falou é justamente a questão de que, às vezes, o traidor vê o pai traindo, né? Como a gente sabe que em violência doméstica, a própria Lei Maria da Penha, estudos, né, relacionados à violência doméstica, o feminicídio e tudo mais, mostra que os homens, eles veem, né, os pais, o parente, dentro de casa, cometendo
a agressão, a violência psicológica, a violência sexual. E eles têm muita chance de reproduzir esse conteúdo que eles aprenderam, porque criança é esponja, né? A gente acaba aprendendo. Então, se isso não for bem trabalhado, isso vai repercutir na nossa vida adulta, né? E a gente vai juntando com os valores mal construídos e traumas e experiências, né, mal adaptadas, porque aí isso acaba virando crença, né? O homem, na verdade, pode trair, o homem tem um desejo mais aflorado, o homem consegue dividir, né, Marisa? Existe muito isso. Eu consigo dividir o sexo do amor, né? Eu não quero, a minha mulher é a minha esposa é minha companheira, a minha amante é a minha mulher, a mulher é a que pode tudo, mas eu não quero trocar a companheira. Então, assim, existem muitos mitos por trás do processo da traição e geralmente o machismo também se esconde através desse processo, né, da traição, da infidelidade. E aí, eu deixo agora para você fazer já as suas considerações e a gente começar, que eu tenho algumas questões aqui para fazer para você, viu? Não, tem várias coisas. Não, eu não vejo nem questões, porque hoje é mais um bate-bola, né? Porque Claro, assim, porque do mesmo jeito que eu pego traições, você também pega traições, né? Então, assim, do mesmo jeito, eu pego mais traições assim de casais, noivos que estão prestes a casar ou casados às vezes até há 40 anos. Né? Nossa. E, nossa, eu nunca tive isso, nunca tive aquilo. Então, a gente vai falar sobre várias coisas. A gente vai falar sobre, assim, eu procurei pesquisas também hoje sobre traição, para ver se estava saindo alguma coisa nesse momento de pandemia também. Uhum. E nesse momento de pandemia, muito engraçado o título, né? Eu vi um título de um jornal que falava assim, um jornal online, né? Traição virtual, assombra casais na quarentena, né? Então, assim, hoje em dia, não é mais a traição sexual, carnal, física, né? Hoje você tem a traição virtual, porque você estar dentro de um site com um perfil ativo, né? Num site de relacionamentos, sem que tua esposa saiba, sem que o teu companheiro, tua companheira saiba. Isso é uma traição, porque você tá ali para quê? Né? Então, assim, isso te gerou o desejo, isso te gerou a curiosidade, isso está te gerando insights, assim, de você estar entrando e conversando, né? Então, você tá vendo nudes, você tá vendo um monte de coisa, e aí? E o teu relacionamento? Qual que é o teu comprometimento com o teu relacionamento? Isso. Né? Então, assim, eu sempre pego as pessoas traídas. Eu nunca pego o traidor, né? Às vezes o psicólogo pode pegar o traidor, né? Isso. Então, assim, existem duas faces, né? É verdade. Da relação. Então, assim, é muito difícil a gente pontuar. O que a gente pode falar é a respeito, assim, do que acontece, das pesquisas e tudo mais. Porque, assim, tanto homem quanto mulher trai. Isso é fato, tá? Isso é fato. Não tenho o que falar. É porque a mulher também não fala, né? Mas também existe a traição das mulheres também, né? Então, assim, pesquisas o que é que o considerado... perfil é diferente, né? O perfil da mulher, o perfil é da diferente. mulher que trai é diferente do que do homem que trai. Mas ambos traem. A mulher que trai, ela tá procurando, porque ela tem alguma insatisfação sexual ou insatisfação afetiva. Então ela procura no outro relacionamento, até porque ela não fica pulando de galho em galho, ela quer uma relação fixa extraconjugal. Ela procura no outro a segurança que aquilo não tá dando em casa. O homem mais não, né? O homem vai pela bagunça, né? Pelo que a gente vê. Então, o que acontece? O que é considerado traição, além do ato sexual com outra pessoa que não seja seu companheiro, né? Porque também tem isso. Será que isso é traição? Será que isso não é traição? Não. Virtualmente não é traição, né? Mas é considerado traição, sim. Isso. E magoa. E machuca. Quando a gente fala dessa questão online, foi ótimo também você ter começado por aí, Marisa. A gente tá numa... porque é o assunto do momento. É o assunto do momento. A nossa a era, o marco é o digital, né? Tudo tá acontecendo pelo digital.
E às vezes, por exemplo, eu escuto muito essas questões que eu vou passar para vocês. Primeiro ponto, né? Ah, eu não gosto, eu fico olhando o Instagram do meu esposo e tem como ver as fotos que ele curte, né? E se curte mulher de biquíni, eu me sinto desrespeitada, eu me sinto traída. Não tem pra quê. Ele segue uma ex-ficante. Então, a mulher, ela começa a ficar um pouco neurótica, né? Paranoica. Em relação a isso. E o homem, se não há o diálogo, eu falo sempre assim, ó, você tem que sentar com ele. Não é que você vai impor limites ao ponto de dizer assim, eu não quero que você siga fulana, eu não quero que você curta foto, mas não é impor, mas mostrar para ele como você se sente. Ele pode não ter um encontro físico, ficar, ir para cama, ter relação sexual, mas você se sente desrespeitada, você se sente traída. Ele tem que entender o seu sentimento. Porque às vezes, Marisa, as mulheres, até próprios homens também, erram nesse contexto de chegar já dizendo: você tá curtindo a foto de fulana cicrana de biquíni, ou você segue fulano de tal, né? E eu não gosto e tal. Isso gera um sentimento de posse, de controle, que ambos, tanto a mulher como o homem, não gostam. A mulher quase sempre cede, o homem quase sempre enfrenta. E aí diz: não, você quer mandar em mim? Aí começa a ter todo aquele desgaste na relação. Então, no início da relação, desde o namoro, né? Sempre quando eu falo para as minhas pacientes, né? Se você tá insatisfeita, tá se sentindo insegura, né? Porque ele segue uma ex-ficante, alguém que foi muito especial para ele, e curte foto e você acompanha tudo isso, chama ele para conversar. Né? O diálogo é a base de tudo. A gente já falou isso várias vezes aqui em inúmeras lives. E a partir daí, tenta fazer com que ele se coloque no teu lugar. Se fosse você, curtindo fotos de homens sarados, de barriga tanquinho, malhando, né? Ou seguindo ex-namorados ou ex-ficantes seu. E aí, quando a gente começa a ter esse diálogo, né, levando para esse caminho, o homem é um pouco mais difícil, né? De ter DRs, de ter determinadas conversas, mas a mulher, com um jeito, se ela for sábia e tiver realmente interesse, ela consegue. ela consegue. Ela consegue. Mas é interessante isso que você colocou em relação de seguir o ex ou seguir a ex, né? Uhum. O problema não é você seguir o ex ou a ex na rede social. O problema não é você continuar uma amizade online e física também, porque eu acho que isso é saudável, porque isso mostra um amadurecimento e um ponto final na relação, até porque muitos ex têm filhos e tudo mais. Isso. O problema é quando não está mal resolvido. Bem resolvido. Não está bem resolvido, está mal resolvido. Isso. E você está com uma pessoa do seu lado e você está ali seguindo para ver com quem tá, aonde tá, a foto com quem tá. Entendeu? Isso, a pessoa que tá do teu lado, você acaba com a pessoa. Acaba com a pessoa. Então, isso também é um tipo de traição. Com tá? certeza. Isso também é comprovado como um tipo de traição. Então, vamos ver o que é considerado traição. A revista dos Estados Unidos, aquela Men's and Health, tá? Sim. Eu adoro aquela revista, que é super atual, super em alta, né? Ela publicou uma pesquisa lá nos Estados Unidos do que é traição além do ato sexual, né? Com uma pessoa que não seja do seu relacionamento, né? Então, assim, foi o que eu falei, manter o perfil ativo, né? Em sites de relacionamentos. Saiba. Sem que o outro saiba, sem o consentimento do outro, porque hoje também a gente tem relacionamentos abertos e as pessoas sabem e as pessoas convivem com isso numa boa, tá? Então aqui nós estamos falando de um relacionamento que o contrato do relacionamento, né? Vamos falar assim, um contrato, entre aspas, né? O que rege o relacionamento é essa relação realmente de duas pessoas só, não é 3 pessoas, nem 4, e nem um monte de gente, tá? Então, assim, estar emocionalmente envolvido também com uma pessoa, com algo mal resolvido, né? Com uma terceira pessoa, estar com outra. Exato.
seja um ex ou alguma coisa, estar seguindo um ex que está com uma situação mal resolvida e fica naquela paranoia de onde tá, com quem tá, onde é que tá, porque eu quero ir lá ver, com que roupa tá vestindo, aquela coisa toda, né? Flertar com outra pessoa via internet, trocar mensagens, nude, Apagar a né? conversa. É bem complicado. É uma situação extremamente constrangedora que você acaba com qualquer autoestima de qualquer mulher. Pode ser a mais gata das gatas, das malhadas e das gostosas, entendeu? Das cadeirudas, que você acaba com a autoestima de qualquer mulher. Com Né? certeza. Então, assim, pode ser a profissional das profissionais, a diretora bam, 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 top de uma multinacional. Você acaba com a autoestima dela. A Você gente acaba. viu recentemente, eu não sei se você ficou sabendo, né? A Mayra Card foi traída. Ela descobriu que foi traída e ex-BBB. Não sei se você acompanhou isso. E aí, além da traição, ela fez umas lives, né, no Instagram dela, eu sigo o perfil dela, ela falando também sobre violência, abuso, violência psicológica e tal. E aí a gente para, né? Saiu altas reportagens falando sobre o caso dela, porque ela deu uma visibilidade muito grande, né? No caso, ela não poupou, né, a situação. E ela é rica, bonita, gostosona, inteligentíssima. E ela foi traída, gente. Então, assim, a traição não quer dizer que, não, tipo, a minha mulher é linda, né? É malhada, perfeita, inteligente, eu não vou trair, né? Ou você acha que porque você tem esse padrão de beleza, você não vai ser traída. Então, as redes sociais hoje tá facilitando, né? A tecnologia, a internet. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Dinheiro, beleza, inteligência, boas relações. Isso não quer dizer que você vai ser poupada de uma traição. Ou poupado de uma traição também. Até porque a traição acontece nos casamentos e nos relacionamentos por algum processo que não está bem resolvido. Eu não gosto de falar problema, tá? Algum obstáculo que esse casal tem que ultrapassar, que tem que conversar, dialogar, para estar ultrapassando com muita calma, com muita tranquilidade, para que essa traição não intervenha, né? Então, assim, agora, assim, isso não justifica também enganar o outro, né? Claro que Então, não. não justifica enganar o outro, porque a traição é um mix de sentimentos muito, muito, muito fortes, né? Você E falando muito. disso, Marisa, eu penso da seguinte maneira, sabe? Entrou num relacionamento, a honestidade tem que ser a base, né? O respeito por si e pelo outro. Então, olha, a gente tá junto, a gente se ama, a gente se quer, a gente se deseja. A partir do momento que eu não me sentir mais feliz, mais segura, a partir do momento que eu não sinta mais tesão, mais desejo de estar com você, eu chego para você e digo, né? Não precisa eu ter que me envolver com outra pessoa e desgastar a relação. Às vezes uma relação Ou construída com tanto enganar, amor. ou Enganar. enganar outra pessoa. Muitas vezes é uma relação construída com tanto amor, com tanto carinho, uma história tão bonita que se perde. Gente, às vezes são relações. A gente está falando de relações, às vezes muitas pessoas são novas que estão nos assistindo. Às vezes a gente está falando de relações de anos, a gente está falando de relações de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos. Então, às vezes, eu tinha uma amiga da minha mãe que foi traída com quase 40 anos de casada. Ela falou assim: nossa, ela vê as cuecas dele 40 anos, você tá casada com um cara há 40 anos e você não conhece a pessoa. Né? Então, é uma coisa que você escuta também, que a gente traz também esse tipo de que a gente escutou quando a gente era criança, né? Quando a gente era adolescente, dos casos que a gente escuta e tudo mais. E assim, é uma coisa que toda mulher sabe de algum relacionamento que teve traição ou já foi traída, né? E tudo mais. Então, assim, outra coisa também que também é considerado traição que é quando a pessoa coloca o relacionamento dela em risco. Tipo assim, a pessoa tem uma atração física por alguém do trabalho ou por alguém da, sei lá, da família, né? Até do próprio cônjuge, né?
e Às sai vezes para jantar, é uma, ou às sai para vezes tomar café, ou é assim. um comadre, é uma comadre, né? Não tem esse negócio, um compadre, é uma comadre. Exato. É, né? Exato. Exato. A gente teve um caso muito recente aqui na nossa cidade, no final do ano, né? De um casal muito famoso, né? No mundo inteiro e que teve um desagrado desse, né? De dentro da própria família. Então, assim, para que você vai colocar em risco o teu relacionamento? Né? Por que você vai colocar em risco a criação dos seus filhos? Eu acho que a gente tem que pesar um pouco quando se fala em relação, porque aquela responsabilidade que a gente tem de trair os sonhos, de trair a confiança, de trair, que a gente falou, que eu falei no começo, né? A gente também tem que ver que a gente tá criando, quem tem filhos principalmente, né? A gente está criando o caráter dessas crianças. Então é aquele exemplo, né? Que quando você tem um histórico desse na família, você acaba achando que traição é normal. E traição, assim, não é normal. Você enganar o outro não é normal. É normal ser honesto, é normal ser leal. Então, tá acontecendo isso, ei, vamos dar um tempo, vamos ver o que acontece, vamos amadurecer nosso relacionamento, né? Pra ver o que acontece, né? Pedir Olha, não tô ajuda gostando também, disso. né? Pedir Oi? ajuda. Pedir Pedir ajuda. ajuda, pedir ajuda. A gente vai chegar nesse ponto. Fui traída, e agora? Né? Ou fui traído, e agora? O que é que eu faço? Né? Eu acho que ainda Uhum. eu tenho algumas coisinhas aí. Aí, olha só. Lá nos Estados Unidos, as pesquisas apontam 30% das mulheres consideram a ida do companheiro a um bar de striptease uma traição. Olha só. A ida a um bar de striptease, ele olhar uma pessoa se despir. 30%. É bastante É como a gente coisa. falou, é a questão isso tem que ser muito dialogado. Como eu me Muito. sinto desrespeitada, como eu me sinto traída. Porque o que pode Isso. ser para mim pode não ser para você. Não sei pra mim. Exatamente. Traição é uma coisa assim que ela tem. É muito Ela tem um pessoal. peso, é muito individual, porque É, cada um sabe a sua história, o seu relacionamento, né? justamente. Isso. E outra coisa, que é uma coisa muito natural aqui no Brasil, né? Que é os homens assistirem filmes pornôs, né? Lá nos Estados Unidos, 22% das mulheres entrevistadas disseram que se ele assistir filme pornô é uma traição. Você falou em pornografia, aí já vem uma outra questão, né? Eu estava lendo um estudo essa semana, inclusive, falando justamente sobre isso, né? Sobre a pornografia, os danos da pornografia Sim, na relação, né? E aí é coisa assim que a gente pode até marcar uma outra live para falar só sobre pornografia, sim, né? os efeitos O são dano da muitos. pornografia no relacionamento, né, a dois. Então, assim, é É, algo isso assim, é outra live. é outra Isso é live. outra live. Isso é outra live. Você sabe por quê? Porque a Hum, traição foi aquilo que a gente falou. Não há necessidade do contato físico. As isso, ações do outro, o desejo do outro, já mostram as intenções. isso, é Então, verdade. assim, essas intenções elas são muito pesadas. Quando você foge da regra do valor do teu relacionamento, né? Então, se você senta e você começa um relacionamento com base de valores e no meio do caminho você quer mudar, ou os dois mudam junto porque vocês têm diálogo, vocês são abertos à mudança, ou peraí, alguma coisa Isso, tá errada, né? verdade. Então, isso são coisas que têm que ser revistas, né? Uhum. Então, existem pessoas, né, que é aquilo que eu falei no começo, que acham que amor e sexo são duas coisas que não têm ligação nenhuma. Não tem ligação nenhuma. Que nem eu vou te mostrar uma coisa, ó. O Ó, homem geralmente esse tem esse daqui, pensamento mais forte, né? De conseguir tipo dividir assim, o sexo do amor. o A que é que mulher você, é mais difícil. o que é que vocês estão vendo aqui? Isso daqui é uma estátua do Afrodite, né? Eu tô vendo. Tá? É, Tá. Isso é uma estátua do Afrodite. Então, certo? o homem vê isso daqui, uma estátua do Afrodite. E ele vê Uhum. sexo como sexo. Ele não mistura as duas coisas.
Entendeu? Verdade. Então, assim, ele vê o amor como o compromisso emocional dele, ok. Mas ele vê o sexo como sexo, que não tem ligação com o amor dele. Então, assim, Afrodite é uma coisa e sexo é outra, né? Tipo assim, É. não se misturam. Tipo assim, uma caixinha de som, uma caixinha de som, uma caixinha de som. A Afrodite, a estátua da Afrodite é a estátua da Afrodite, né? Tem homem que pensa assim, não, sexo é uma coisa, comprometimento emocional é outra. Então, assim, você tem que colocar essa junção na cabeça dele, que comprometimento emocional, né, e sexual é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque tá o fundamento dos valores, né? Então, assim, o lado físico delas é emocional, né? Essas pessoas, elas podem ter um relacionamento sexual com outra pessoa fora do relacionamento, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Porque não tem o valor. Não tem o valor. Infelizmente, não tem esse valor, né? Então, assim, esse é um dos perfis. O outro perfil Isso. é o perfil que é herdado, né? Que é o perfil do exemplo. Por isso que eu sempre puxo a dos pais quando falam de sexualidade ou reprimem sexualidade ou dão um exemplo de sexualidade na frente dos seus filhos, porque eu, como educadora sexual, eu falo que nós temos a função e nós temos a obrigação e nós temos uma missão com a futura geração para falar sobre sexualidade de uma forma tranquila, para parar com as doenças sexualmente transmissíveis, Claro. para, né? Um monte de coisas. E explicar a sexualidade do jeito que ela tem que ser. O sexo não é Isso. feio, sexo não é sujo, sexo não é E... pecado, sexo não é impuro. Sexo é amor, sexo é paixão, sexo é fusão de duas pessoas que se amam, né? Então, o sexo, ele vem aí, ele a regular a taxa hormonal da mulherada, então é uma coisa boa, né? Então, assim, e existem também, você fala assim, nossa, eu conheço aquele casal é tão bacana, tão feliz, você imagina, ele traiu ela ou ela traiu ele, como é que pode? Olha só. E aí? Você já não pegou isso, Renata? Você já não pegou isso, Renata? Demais, 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 Eu demais. pego E aí muito, a que gente chega assim, vê que... Fala. clientes que eu atendo há 10 anos, assim, Marisa, fulano me traiu. Eu falei, não pode ser. Eu Ninguém falei, não acredita. passou por. Eu falei, não Às passou vezes por é o mim. Eu casal falo. Primeiro. perfeito. Às vezes é É, aquele casal perfeito que quando você... Não, fulano traz esse crânio, não acredito. Né? não. Não, você fica assim, você fica processando o porquê, né? E aí a gente fica pensando assim, o que que faz relacionamentos saudáveis também terem traição, né? Às vezes a pessoa tá entediada e tá querendo fortes emoções, acontece isso, né? A gente fala assim, Também. eu quero ver Também. o que vai acontecer. Quer se A pessoa tá aventurar, entediada, né? Muitas vezes até a quer se própria aventurar. curiosidade. É, Às vezes a curiosidade, a proibido, né? curiosidade, a curiosidade. Às vezes a pessoa que trai, às vezes não tem certeza do que ela quer, né? Será que é isso mesmo que eu quero? Ficar casado? Eu quero voltar para minha vida de solteiro, né? Isso, às vezes uma confusão. Aí vem a questão, Marisa, do processo do autoconhecimento, né? Para você hoje entrar numa Uhum. relação, você não pode entrar numa relação, seja ela namoro, noivado, casamento. Você não pode entrar por impulso, sabe? O Não, de jeito nenhum. relacionamento, quando você escolhe, você precisa saber se os seus valores estão alinhados com os valores do outro. Se Do vocês outro. juntos têm propósitos de vida a dois. Né? A gente não pode se envolver numa relação por acaso e levando com a barriga, porque aí vem uma palavra que você falou aí, compromisso. Né? O que diferencia um relacionamento é o compromisso. O relacionamento, você tem compromisso com você e com o outro. Então, vocês precisam ser Responsabilidade. muito bem alinhados. Tudo tem que ser muito bem alinhado. Né? A responsabilidade de uma vida a dois, e principalmente quando se gera filhos, quando a família ela acaba se prolongando, né? Se desenvolvendo, e vem um filho, vem um segundo filho. Então, assim, a gente sabe, como você falou, tem pessoas que traem por curiosidade, outras por confusão, né, psicológica, às vezes não sabem nem quem são, nem o que querem da vida, não tem seus valores definidos, não tem seus propósitos, seja de vida profissional, o que dirá de uma vida a dois.
aí se envolve, às vezes, num relacionamento por uma carência materna ou paterna, uma Também. lacuna lá de trás da família, se envolve numa relação, vive infeliz e muitas vezes se deixa ser levado por um impulso, por um instinto, por um desejo, pela curiosidade, e aí acaba se desrespeitando e desrespeitando o outro. Então, o autoconhecimento é fundamental. Eu falo sempre isso para os meus adolescentes no consultório e os jovens ainda que não casaram, né? Porque, assim, às vezes a gente tem uma ansiedade de arrumar um parceiro, de ter alguém do nosso lado, mas, gente, é melhor estar só do que mal acompanhado, viu? É melhor estar só do que mal acompanhado, é melhor esperar, escolher direito. E enquanto esse momento não chega, se trabalha, tenta se conectar com você mesma ou você mesmo, conhecer os seus valores, definir bem os seus valores, porque se os seus valores não forem definidos e não forem alinhados com o teu parceiro, é confusão na certa dentro da relação. Seja com questões sexuais, familiares, financeiras, tudo. Então, a base é isso, justamente. O comprometimento, a responsabilidade, os sonhos, é tanta coisa envolvida dentro de uma relação, é tanta projeção, né? Eu falo assim, a gente tem que ser responsável também com aquela pessoa que está do nosso lado e que dedica a vida dela para estar junto com você, o tempo dela, né? Então, assim, eu tenho muitas mulheres que falam assim, nossa, Marisa, eu perdi minha juventude. Olha como é pesado. Eu perdi a minha juventude, né? Eu escuto demais isso, né? Para quando eu comi o pão que o diabo amassou, comecei com ele, a gente puxava a carrocinha, agora que ficou rico, agora quer virar playboy. Também escuto demais isso. Né? Então, assim, são várias faltas de valores, falta de comprometimento em vários pontos da relação que faz com que essa relação fique doente. Então, assim, a gente não pode deixar a nossa relação doente. Agora, para não deixar a nossa relação doente, a gente tem que cuidar da gente, né? Então, isso, assim, o conhecimento é fundamental. A gente tem que cuidar da gente. Então, a gente tem que cuidar da gente. O Denis está aqui, 14 minutos que falta. A gente começa a conversar e vai indo. Isso. Agora, sim. Gente... Olha, deixa eu só dizer uma coisa, Marisa, rapidinho. Você falou essa história de cuidar da gente, autoestima, trabalhar autoestima, autoconhecimento. Até porque se você entra num relacionamento com autoestima baixa, pode ter certeza que você vai se permitir ser traída, você vai aceitar... Vai sentir ser pisada, Nossa, humilhada. Gente, você não merece isso. Eu sempre digo o seguinte para as minhas pacientes e para os meus pacientes. Um dia a mais ao lado da pessoa errada é um dia a menos ao lado da pessoa certa. Então, ame-se. Não se permita. Autoconhecimento e autoestima é tudo. Mas segue, que eu sei que você tem muita coisa para falar. Eu tenho um monte de coisa para falar que não vai dar para falar. Mas eu quero falar o seguinte. Fui traída, e agora? O que é que eu faço? Essa questão é difícil, viu? Mas eu marquei uns tópicos. Vai, né? Diz aí, Marisa. Eu marquei alguns tópicos que eu não posso esquecer, porque são vários, tá? Primeira coisa, vem a raiva, vem o choro. Coloque tudo pra fora. Mas não vai descontar nele, não. Né? Você vai conversar com alguém neutro. Não vai conversar com alguém que julgue você ou julgue o seu relacionamento. Isso, tá? Porque a pior coisa que tem é na hora que você tá passando por uma turbulência, você pega e vai falar com alguém que tem raiva do teu relacionamento ou alguém que você sabe que vai julgar porque você também fez isso. Ah, porque ele é um safado, ele é um cafajeste, ele é um covarde. Ah, você também fez isso. Então, não, assim, e sem falar que nessa hora... Não, isso é importante, mas sem falar que às vezes você se resolve, né? Você se resolve e você falou de uma situação tão particular para uma pessoa que não é neutra e você se resolve com teu marido ou com tua esposa e depois aquela pessoa fica meio diferente pro resto da vida. Vai ficar te julgando pro resto da vida, né? Só que ela não entende, porque às vezes tem uma história junto, né? Verdade. Então, assim, procure alguém que não te julgue. Por isso que muitas falam comigo. Por isso que muitas pessoas vão na loja me procurar e, assim, desabam comigo. E eu falo, aqui é o lugar.
Aqui é o lugar. Aqui tem água, tem copo com água com açúcar, tem café, entendeu? Porque Acolhe, realmente né, Thaís? Acolhe. porque tem que ter esse acolhimento, porque só ela sabe da dor dela e só ela É sabe do verdade. sentimento dela. Então assim, ninguém tá Uhum, aqui para julgar, tá? Então é procure uma verdade. pessoa que não te julgue. Procure um profissional da área de psicologia que te dê suporte, porque a pessoa precisa de suporte psicológico. Com certeza. Precisa. Ah, eu sou bem, eu sou resolvida, ah, eu sou formada, eu isso, eu aquilo, escambau. Quando acontece na tua casa, você vai tudo por água abaixo. Até Você porque, precisa. Marisa, cada caso é um Hum, caso, né? A gente sabe que casa a cada casa é caso um é um caso. caso. Muitos Sim, casos, o parceiro ou a parceira perdoa, mas fica aquela pulga atrás da orelha, sabe? pro resto Tipo, da tá vida. Pro quebrado, resto não da cola vida. jamais. Isso. Então, assim, o acompanhamento é de um profissional aí, gente, é de extrema importância. É de extrema importância. Eu digo assim, a mulher, ela até pode desculpar, às vezes perdoar, mas a mulher não esquece. A mulher, ela arquiva, né? Ela deixa E num muitos se HD dela vingam, né? aqui, ó. Ela deixa num HD aqui atrás, ó. Que qualquer coisa já sai, entendeu? Então, assim, tem que tomar muito Essa cuidado. Marisa é Tem que, tom- ótima. tem que tomar muito cuidado, porque mulher, ela É não esquece, verdade. mulher arquiva. É. E eu não tô mentindo. Gente, eu tô mentindo, eu não tô mentindo. Não tô Tá, mentindo, não. tá? Tá, não. Mulher Então, tem memória assim, de elefante, viu, gente? é. Aí o que que acontece? Procurar o profissional, parar de alimentar pensamentos negativos, paranoias, Boa. né? Porque você tem que resolver a situação. E assim, num Isso. estado desse, a responsabilidade de resolver é sua, né? Isso. A decisão é sua. Então você pega a sua autorresponsabilidade para si e fala assim: não, agora é o meu momento de eu resolver. Ou vai E ou buscando racha. Ou vai ajuda ser do meu profissional, jeito. isso, e Exato. buscando ajuda profissional, a questão de resgatar a autoestima, trabalhar a inteligência emocional, gestão de emoção e justamente a questão dos pensamentos também, que isso é muito importante. Isso, porque o pensamento elimina, gente. Ele Com vai minando, minando e E vai, o vai pior de tirando toda tudo, a Marisa, energia. esses pensamentos, eles vêm de crenças Exato. disfuncionais que nós temos a respeito de nós ou coisas que a gente viveu, né? Então, assim, tipo, minha mãe foi traída, aceitou, minha mãe viveu um relacionamento de 30 anos infeliz, eu tenho que viver igual. Então, a gente Não, precisa quebrar. É um momento não, de em hipótese ruptura, alguma. entendeu? É. Então você tem que fazer novas amizades, você tem que investir em você. Quando eu falo assim, investir em você, né? Investir em você, independente de tudo que aconteça, não é só procurar de um profissional, não. Você tem que cuidar da tua academia, você tem que cuidar da tua nutrição, você tem que investir em você mesma, no que você gosta, num esporte, num lazer, na tua sexualidade, porque você estando bem com a tua sexualidade, você vai estar bem com o outro que pode vir, né? Você Perfeito. investe em você nas suas roupas, né? Trabalhe sua autoestima, porque isso é muito importante para a mulher, tá? É Muito verdade. importante. Primeira coisa, cuidar de você. Segunda coisa, cuidar de você. Terceira coisa, cuidar de você. Você tem que se fortalecer. Mulher e homem, né? Os dois, às vezes, porque hoje tá todo mundo no mesmo barco. A pessoa, ela tem que se fortalecer para ela não cair na mesma roubada novamente. Primeira coisa, quando a gente tá grandinho, a gente sabe o que a gente quer. Só que a gente sabe de uma coisa mais importante. A gente sabe que a gente não quer para nossa Não vida. quer. Isso é o mais importante, viu? Isso é o Às vezes mais tem pessoas que não importante. sabem, tem pessoas que não sabem o que É. querem. Mas se você souber o que você não O que quer, você já é o não meio caminho andado. quer já é o caminho inteiro andado. Então você É verdade. já. Então, assim, você sabe o que você quer, mas principalmente saiba o que você não quer e não deixe isso mais acontecer na sua vida. Só que Aquilo que só você quem não pode aceita. blindar, só Isso. quem pode blindar a sua vida, os seus sentimentos, a sua autoestima é você. É É você. você, Perfeito, né? Marisa. Perfeito. É É isso você. mesmo. É isso mesmo. Eu Marisa, olha amo estar aqui com você. só. Mulher, a gente vai ter que fazer outra live. Olha só, me veio algumas perguntas, né? Quando eu coloquei lá para ativar, faltam 10 minutos. Quando eu coloquei lá para ativar os É. lembretes, aí algumas pessoas vieram me perguntar. E aí vieram várias perguntas que não vai dar para a gente responder. A gente vai ter que fazer outra live. Olha, fizeram perguntas A do tipo. pergunta, a pergunta que não quer calar. Quando eu sei que meu marido me trai?
Menina, pois tu não sabe que foi essa mesmo que fizeram? Mulher, Fizeram. é a pergunta que eu escuto. É a pergunta que assim, eu trabalho 6 dias por semana, eu acho que eu respondo ela 5 dias por semana. Então, fizeram essa pergunta, né? Perguntaram como eu sei que ele me trai ou que ela me trai. E aí, hoje, a gente pode até finalizar com essa resposta, mas tem outras perguntas que a gente pode fazer uma outra live lá mais pra frente. Você pode acrescentar algumas coisas, a gente vai conversando aqui. Primeiro ponto, né? A gente tem que estar muito atento se a pessoa muda o comportamento, tá? Se você sabe, como é que eu vou saber se meu marido ou minha mulher tá me traindo? Se ele tá muito inseguro, se ele ficou ciumento, se ele começou a ficar irritado à noite. Irritado, estressado. Outro ponto, se do nada ele começou a se cuidar, né? Ficou mais vaidoso, começou a se preocupar mais com a roupa. Do nada, ele começou Mulher, se ele comprou cueca nova, pode ir atrás. Boa, gostei. Se comprou pode cueca nova. Outra, se tem muito cuidado com o celular, né? Se o celular tem senha e não deixa você pegar no celular. Isso também é um fator. Você tá falando, ele não tá escutando, se ele não tá mais assim, te dando atenção, se você passa pelada na frente dele ou de lingerie, ele nem nota. Isso, né? perfeito, Então, assim, você tem perfeito. que dar uma olhadinha, se ele tá com o celular e ele fez um sorrisinho assim, ó. Tá? Pode ver que o mato tem coelho, entendeu? Pode correr atrás. Se ele tem desinteresse na vida sexual também, certo? Passou se ele também de lingerie, né? Provocou e não teve reação, se foi uma ação que não teve reação, olha, você tem que ir somando, a gente tem que ir somando e observando. Não quer dizer que, né? Uma única coisa quer dizer que tá traindo. A gente tem que observar. Gente. Tem que ter tempo, dar tempo também para você observar todos esses comportamentos. Tipo, se você percebe que a relação não tá bem, a comunicação não flui, você chama ele para conversar e ele não demonstra interesse, não demonstra interesse em resolver questões do casal, tudo isso também é motivo para você desconfiar que essa pessoa deixou as coisas para depois, né? Deixou as coisas para depois. Você vai tomar um banho com ele, ele já vira de costas, já sai assim na surdina, não aproveita o momento, né? Você abre uma garrafa de vinho, ele finge que não viu, finge que tá roncando, né? Desinteresse. Diz que teve um dia muito corrido no trabalho, tá muito cansado. Agora, um ponto importante é justamente quando você pega ele em contradição e ele fica se justificando as mentiras. Quando você pega na mentira. Mentira! Pode ter certeza. Se ele mente, você desconfia, acabou a confiança, vai que você encontra. Né? Quando você vai pegar alguma coisa assim, que você nem falou nada, e ele fala assim, não é nada disso que você tá pensando, pode ter certeza. Se denunciou. Ele já respondeu. Ei, Marisa, quer dizer que essa é a pergunta mais feita durante todo esse tempo. E você respondeu lindamente tudo que eu ia falar. Pois é, rapaz. Porque são todos esses pontos, gente. Celular travado, computador com senha, você não sabe, às vezes, assim, da conta bancária, você não tem acesso. Outro não ponto, tem compartilhamento. Ele começa a ter gastos fora, né? Exato. E começa a privar a parceira, a esposa, dos custos. Porque é cartão de crédito, é dinheiro. Então, assim, se tiver conta conjunta, então, gente, é um problema, né? Então, a questão financeira também é um fator bem importante. Juntando tudo isso com as observações, a gente vai tentando, né, identificar. Na verdade, assim, a conversa de hoje eu vejo que rendia muito mais coisa, né? Muito mais coisa. Por exemplo, me perguntaram, Renata, quem trai uma vez, trai 1000? Aí é outra questão, né? Que a gente pode também trabalhar lá na frente. Cada caso é um caso. Cada casa é uma casa. É uma casa, entendeu? perfeito. Porque tem mulher... Tem que avaliar.
deixa eu te falar, porque às vezes assim, eu escuto muito isso de mulher. Eu tenho uma cliente que ela deu um show tão grande que o marido não é nem doido hoje de fazer um ai, entendeu? Porque ele tem medo dela, entendeu? Ele ficou com medo, assim, da reação dela, entendeu? Porque ela falou pra ele, se eu pegar a próxima vez, eu te mato. Eu saio na primeira página do jornal, mas eu não tô nem aí, entendeu? Então, assim, cada casa é um caso. Cada caso é um caso. Então, assim, quem somos nós para falar? Porque, assim, quando você passa pela situação, é que você vai saber a tua reação, Isso. né? Então, assim, Isso. você fala assim, né, se eu pegar um dia meu marido me traindo, eu vou fazer isso, isso, isso. Às vezes não. Às vezes você vai olhar e falar assim, Às vezes você vai virar e falar assim, vou ficar com crédito. Você vai receber um par de chifres também. O cara vai ficar pé da vida, né? Então, assim, cada caso é um caso, né? Então, assim, a gente não pode julgar, a gente não pode fazer nada. Então, assim, a gente tem mais é que ajudar e apoiar. Porque, assim, quem nunca passou por problemas, quem nunca teve que ultrapassar um obstáculo numa relação, né? E relação sem amadurecimento, sempre tem um opressor ou um oprimido. Então, assim, uma relação que se conversa, uma relação que passa por algumas situações, faz com que essa relação também seja madura, né? Ela crie solidez, né? Então, assim, ela seja mais sólida, mas isso baseado em valores, né? Baseado em valores. Então, assim, problemas todo mundo tem. Agora, infidelidade, traição, tudo mais, mexe com muitos outros sentimentos que realmente quebra um diamante. E colar, às vezes, não é legal, né? E, assim, sempre fica com uma pulguinha atrás da orelha. Mas nem toda relação, por causa de uma traição, também deve ser esquecida, né? Porque existe uma história passada, existe um futuro. Então você tem que ver o que é que você vai fazer com esse presente. Você quer jogar todo aquele teu passado fora? Ou você quer dar uma nova chance? Você quer dar uma nova chance para você? Às vezes mulher que também vira e fala assim, não, mas eu também... Eu escuto muito isso de clientes. Fala assim, não, mas eu também não fui uma boa esposa. Eu também pequei nisso, né? Então, assim, eu não quero deixar meu marido. E então, que assim, às vezes são relações e relações. Só se dá conta quando a crise acontece, quando a traição Estava. chega, né? E aí, Então, aí vem a maturidade também da pessoa virar e falar assim, eu também errei. Eu não caí, mas eu errei nos meus atos do dia a dia, né? Então, assim, Renata, são tantas questões, né? São tantas questões que daria pra gente escrever um livro, eu acho que, na verdade, né? Sobre traição, sobre é fidelidade. verdade. O difícil, Marisa, é que muitas vezes os casais, eles esperam, como você falou, às vezes acontece da traição acontecer para o casal amadurecer, né? Para a mulher reconhecer que ela também falhou enquanto esposa, né? Ou vice-versa. E a gente não tem que esperar o pior acontecer nas nossas vidas para mudar. Seja no contexto profissional, pessoal, nos nossos relacionamentos, né? Se o casamento dá indício, gente... como a gente está falando aqui, que o homem ou a mulher dá os sinais de que ele está traindo, que ela está traindo, o relacionamento, antes de uma traição acontecer, Ele também dá sinais. Indícios, ele dá sinais. Mas aí sabe o que acontece? Aí sabe o que acontece? É a tal da zona de conforto. É verdade. O comodismo, né? É a tal da zona de conforto. A energia cansa. Então, a tal da zona de conforto. Isso. Então, assim, nada como a pandemia aí para ver quanta gente saiu da zona de conforto. Relacionamento também é uma empresa. Relacionamento também tem que ser alimentado. Relacionamento também tem que ser, Marisa. né? Então, assim, a gente tem que estar sempre evoluindo, crescendo, tendo ideias, sendo criativas, trabalhando 5 sentidos, né? Eu tô vendo de joias,
aí. Então, assim, a gente tem que estar sempre com os 5 sentidos à flor do pelo. Eu não falo que é nem a flor da pele, é a flor do pelo, gente. Então, a gente tem que pensar no tato, olfato, audição, visão, paladar, né? A gente tem que estar sempre criativo, sair da rotina, né? Então, assim, não deixe isso acontecer com o teu relacionamento. Porque é uma porta de entrada para acontecer uma coisa que você não quer passar. Então, se eu sei o que eu quero da minha vida, eu principalmente sei o que eu não Eu quero, não quero. o que eu não quero, aí realmente eu sei o que eu tenho que Isso. fazer. Eu tenho que tentar trilhar um caminho para que as coisas que eu não quero não aconteçam, né? Então, O a Denis está qualquer aqui falando que vai sinal, acabar. Uhum. tá já chegando. Qualquer sinal de que as coisas que eu não quero podem acontecer, para, pensa, né? Dialoga, conversa. O que não Reflita. vai, reflita. Porque às vezes assim, não é passando a culpa. Tem mulheres que se culpam pela traição do marido, né? Não, Eu, também eu não. digo que a culpa é dos dois. Porque ninguém entra numa relação sozinha. Uma relação é de duas pessoas e elas precisam estar compromissadas. E esse compromisso não é só com a outra, mas é comigo também. Então, o diálogo, o cuidado, o carinho, né? Isso tudo tem que ser regado, tem que ser nutrido todos os dias. E principalmente, né, Marisa, a questão sexual. Eu acho que o diálogo e o sexo são coisas muito importantes dentro de uma relação, né? Quando o diálogo já não existe, ou quando o sexo já não satisfaz, ou o sexo não está no ritmo, né, satisfatório para o casal, tipo, uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. O casal vai se desconectando, gente. O diálogo e o sexo faz com que você se conecte com o seu marido ou com tua esposa, né? Os atos de carinho faz com que essa conexão se fortaleça a cada dia. E aí vocês não dão espaço para terceiros, para desejos, né, com outras pessoas e a cada vez mais afastando a infidelidade e fortalecendo, porque se você tem valores, né? Às vezes a traição acontece não é por conta dos valores. Aí existem vários fatores que podem estar levando as pessoas a traírem, que não sejam valores mal elaborados ou traumas. Muitas vezes desejos, impulsos, imaturidade. Mas se você tem uma relação de valores, onde o propósito de vida, onde há diálogo e a vida sexual ela está conectada, vocês se conectam através do diálogo e da vida sexual, pode ter certeza que brechas não vai existir para traição e você vai ser feliz. Relacionamento saudável, né? A não ser que tenha muito canalha aí no meio, né? A não ser que ele tenha herdado uma coisa muito ruim mesmo, né? Pode ser Então, também, assim, né? porque também tem os casos, né? Aí, porque assim, a gente fala isso, aí tem muito Sim. assim, mas no meu caso não é assim, né? Então, assim, porque às vezes Isso. a Cada um pessoa vira e fala assim, que você Marisa, falou, né? eu tava com um relacionamento perfeito e aconteceu isso. Eu falo, gente, tem mulher também que não tem culpa, como tem homem também que não tem culpa, né? Então, assim, cada caso é um caso, cada caso é um caso, né? Então, assim, a gente faz um geral, mas cada um tem que ser analisado de uma forma individual, não É é verdade? verdade. Marisa aqui para mim já disse que acabou, né? No meu tablet aqui já está dizendo que são 10h07. A gente começou de 10 e... Pronto, faltam 2 minutos. Vamos lá para as Pronto. nossas considerações finais, Marisa. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Toda vez que eu... Marisa, vamos fazer uma live? Marisa nunca me deu um não, gente. Então, assim, eu preciso dizer isso. Muito obrigada, de Agora. verdade. Viu? As suas contribuições assim são fantásticas, sempre somam, né, nas nossas lives. A live vai ficar salva aqui, gente, no IGVT. Então, quem assistiu, quer passar para alguém, transfere, manda o aviãozinho aí, convida as pessoas, viu? Eu E outra vou colocar coisa, eu vou colocar essa live também no YouTube, no canal do YouTube da certo, loja. perfeito, ótimo. Tá? Muito obrigada. As nossas outras lives também estão lá, Renata, Eu lembro que gravadas. você me mandou a última vez, Sim. verdade. E agora Uhum. suas considerações finais. Gente, vão na Afrodite, viu, gente? Vão lá conhecer. Eu agradeço sempre o convite, eu estou sempre disposta, sempre o que vier para somar para os relacionamentos, para as pessoas terem uma vida sexual mais tranquila, para ter momentos a dois mais tranquilos, né? Para fortalecimento do casal. E quando a gente fortalece o casal, a gente fortalece a família. Quando a gente fortalece a família, a gente tem uma missão com os filhos também. Então, assim. A gente contribui para a sociedade, gente.
Então, assim, a gente quer né? ver pessoas felizes, a gente quer ver pessoas bem relacionadas, nós queremos ver, assim, relacionamentos duradouros, saudáveis, né? Problemas, obstáculos, 20 todos nós segundos. ultrapassamos. E, assim, eu quero deixar um beijo imenso para vocês, vão na Afrodite me visitar, segue o canal do Vamos Instagram, sim. segue o canal do YouTube, Afrodite Olha Sex só. Store, segue o Olha Instagram, que, Marisa Sampaio Afrodite, Afrodite Sex Store e pronto. E tem olha que também o Valesca Vendas Afrodite. colocou. Valesca colocou